Fala, DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e o web design não é nada sem a utilização de cores e sem a gente mudar também a estilização padrão que vem no navegador. Por isso, durante esse sexto passo da construção do nosso web design Enzo Pascal, você vai aprender a utilizar cores como pano de fundo e alterar a estilização padrão de listas, além da gente colocar em prática os conceitos que nós estamos estudando ao longo desse exercício da construção dessa primeira página do portfólio do nosso web design Enzo Pascal. E para a gente fechar com chave de ouro essa página, também vamos acrescentar uma navegação para deixar a nossa página mais interativa. Então, bora para a vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa, cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, então vamos ao que interessa, vamos aqui para a tela. Então aqui dentro do livro Rumo à Primeira Vaga está o resultado final, onde a gente vai querer acrescentar essa seção aqui de baixo em cor diferente da seção de cima para ficar bem diferenciado, para a gente dar destaque à lista de projetos do portfólio do nosso web design Enzo Pascal. O que eu já fiz aqui foi o esquema que eu já também fiz em aulas anteriores, onde eu copiei os arquivos enzo-passo6.html a partir do arquivo que tinha aqui o número 5 e a mesma coisa para o arquivo CSS. A única coisa que eu fiz aqui foi referenciar o arquivo CSS e mudar o título da página para página 6 e aqui do lado, olha, já está renderizado, veja que não temos aqui a seção verde embaixo aqui da nossa página, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma div para justamente deixar separada as seções da minha página. Como esta é uma outra div que eu vou ter uma estilização diferente, eu já vou acrescentar aqui, olha, a classe para essa div, mas vai ser de parte 2 para a gente poder customizar aqui. Olhando a imagem que está lá na tela, nós vemos que tem aqui um título dentro desse projeto. Por isso, eu vou acrescentar aqui também já um elemento, o nosso H2, que é um subtítulo do meu projeto, onde eu vou escrever aqui o mesmo texto que está ali na imagem, que é projetos. Veja que eu não estou inventando aqui essas instruções, tá? Tá tudo aqui dentro do livro pedindo para você criar o H2, tá? Ele inclusive pede também para ser criada uma lista não ordenada. Por que uma lista não ordenada, Renzo? Porque ele vai apresentar cada um dos projetos como uma lista e cada um desses projetos vai ser um elemento dessa lista, onde cada elemento vai ter aqui um subtítulo com o nome do projeto e também aqui uma descrição. Ou seja, eu vou ter uma lista não ordenada, cada elemento tem um título que vai ser um H3 e cada descrição desta daqui será um parágrafo. Então, já tendo em mente que eu vou repetir essa estrutura dos elementos, nós vamos criar aqui os elementos HTML. Então, começando, lista não ordenada, que vem do inglês unordered list, ou seja, lista não ordenada, o L, se você quiser aí lembrar que é o L. Depois eu vou ter, para cada um dos elementos, um LI, que eu vou fechar aqui e já vou pular uma linha. Eu vou ter o título, que vai ser um H3,
Maravilha, já tá aqui também o H3 e logo depois do H3 eu vou ter um parágrafo que vai ter a descrição de cada um desses projetos. Como eu vou ter 3 elementos, eu vou selecionar aqui as linhas e utilizar o atalho que nós já aprendemos anteriormente aqui do VS Code, que vai ser seguro Shift, Alt, setinha para baixo, pumba, duplicou uma vez, outra vez, pumba, duplicou outra, eu já estou aqui com um template da minha página. Então eu vou copiar ali da imagem os títulos do projeto, então tenho o Wordle, 2 pontos, tenho o Fazae, rapaz, é só nome cabuloso aqui de projeto, hein? E também para finalizar o Trot, tá? Então 2 pontos aqui, salvo a minha página, vamos dar uma testada para entender o que aconteceu. Olha lá no final da página, projetos, Wordle, Fazae, Trot, mas obviamente que com a formatação padrão do navegador do Chrome a gente vai mudar isso aqui. Mas antes de mudar, vamos colocar aqui as descrições. Para você não ter que digitar muito, eu já copiei o texto e vou deixar na descrição aqui dessa aula aqui embaixo, tá? Então eu vou copiar aqui mesmo, não vou ter o trabalho de digitar tudo de novo. Então eu copiei o texto, que você também vai copiar aqui da descrição. Tá lá, ó, o texto, lembra, você pode pular quantas vezes você quiser a linha aqui, que não vai ter efeito na nossa página HTML, porque ele não considera aqui eu pulando essas linhas. Deixa eu pegar mais uma aqui, olha, do lado. Já tá quase dando para ler o texto inteiro, olha lá. Trabalhei na criação do jogo de caça-palavras usando apenas tecnologias do lado do cliente HTML, CSS e JavaScript, que passou de uma diversão para minha esposa em algo que virou febre na internet. Rapaz, em termos de copywriting, aqui o nosso Enzo Pascal tá bombando mesmo, tá? Vamos copiar aqui a outro texto que vai estar aqui embaixo. Então vamos lá, o Fazae. Tem a descrição, eu não vou ler aqui para você, vou até deixar assim, ó, você vai ficar curioso, a gente vai ver na tela aqui o conteúdo aparecer. Não tem problema se você ficar com a linha grande ou não, você pode deixar confortável para aparecer na tela ou não, como eu fiz ali em cima. Salvo aqui, atualizo minha página, olha lá que bonitão, tá lá os meus parágrafos, quer dizer, bonitão ainda não, né, Renzo? É nisso que a gente está trabalhando aqui agora. Mas o conteúdo já está sendo mostrado e a gente então já resolveu a parte de conteúdo, HTML, texto tá ali prontinho para a gente poder agora deixar bonito. Bom, para deixar bonito nós temos aqui a classe parte 2 e a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer o quê? Colocar aqui a cor de fundo no verde, que inclusive o código desta cor está aqui dentro do livro. Você pode copiar, deixa eu até minimizar aqui um pouquinho, a cor já está aqui, ó, com background color, que é a propriedade CSS que a gente precisa realmente alterar. Eu vou copiar só o código porque o próprio VS Code já vai me ajudar com isso. Então, como eu tenho aqui a classe parte 2, venho para o meu CSS, venho aqui onde já está esse parte 1, ó, Alt Shift para baixo, ele já colocou aqui, né? Então copiou, coloco aqui o parte 2, só para ficar condizente e coerente, eu tenho toque com ordenação e é bom que você seja organizado nos seus códigos, ó. Bota aqui, segura o Alt, setinha para baixo, leva esse parte 2 lá para baixo e aí o que a gente vai fazer, olha, background color, copio aquela cor de verde que já estava aqui, ó, tá aqui, ó, bonitão. O que eu faço? Salvo o meu arquivo CSS, vou lá para minha página, dou uma olhada como vai ficar e pumba, você já aprendeu a colocar cor de fundo simples aqui com CSS. Você já tinha aprendido a mudar a cor de letra, agora aprendeu a mudar cor de fundo. Mas ainda tá feio. Tá feio por quê? Porque não tem espaçamento aí também, né, Renzo? Tá ruim isso daí. Então vamos aqui acrescentar também um padding. Vamos aqui na parte 2, olha, utilizar o que a gente já aprendeu sobre espaçamento. Então eu vou colocar 80 pixels no eixo horizontal e outros 80 pixels no vertical. Assim, olha só, quando eu atualizo a página, olha lá, só de colocar um espaçamento em torno do texto, já deu aqui um aspecto melhor, mas as letras ainda estão muito juntinhas. Só que para a gente chegar um pouquinho mais perto do formato que a gente tem aqui na página, tá faltando colocar as cores dos textos para branco. E aqui também ele já coloca, ó, você pode colocar o atalho, ó, jogo da velha, o hashtag FFF. Então vamos fazer isso aqui, ó.
propriedade color para mudar a cor do texto, e aí você pode colocar, olha lá, o FFF. Ele já está até colocando aqui pra gente, olha, Emit Abbreviation. Então, uma abreviação para a cor branca. Salvo aqui, atualizo minha página. Veja que já deu aí um aspecto melhor, tá faltando um pouco de espaçamento que a gente vai começar a trabalhar aqui agora para chegar nesse resultado que temos aqui. Então, olhando aqui o CSS, a gente já tinha definido uma classe em aula anterior chamada de Subtitle 1 para ter a formatação que a gente quer para o subtítulo. Então, o que eu vou fazer? Vou reutilizar essa classe de CSS aqui. Vou lá no meu título aqui de projeto, vou adicionar a classe e agora ele vai ter a mesma formatação do subtitle, mas vou acrescentar aqui, olha, o 1 que faltou, que eu não tinha copiado aqui. Então, a partir do momento que eu coloco o 1, venho aqui, olha, salvo o meu arquivo, atualizo a página e o projeto sumiu. O que será que aconteceu, Renzo? Olha só que estranho, meu cursor aqui, olha como ele muda quando eu passo onde deveria estar o título. Então, se eu selecionar, é porque aqui tem um texto, olha lá, os projetos. Então, o que aconteceu? O Subtitle 1, ele tem uma cor que é o verde. E é a mesma cor de fundo que a gente usou aqui agora. Então, aqui faz sentido ter a cor verde nessa porção de seção que tem a cor de fundo e branco. Mas aqui tem que ser trocado, né? Esse texto teria que continuar em branco. Para consertar isso, eu quero te mostrar que dá pra gente utilizar seletores CSS em conjunto para ser mais específico sobre um elemento, porque este subtitle que está aqui em cima com a classe subtitle 1 é um pouco diferente desse que está aqui embaixo, e se eu quiser ser mais explícito, eu posso definir que eu quero selecionar os elementos HTML que tenham subtitle 1, mas que estejam dentro de um elemento que tem uma outra classe. No caso aqui, a classe que a gente adicionou, que foi a parte 2 na nossa div. Cadê o HTML? Ó, tá aqui, ó. A gente tinha colocado parte 2. Então, você consegue ser mais específico no seu CSS. Eu tenho o subtitle 1, mas eu vou querer fazer o seguinte, ó. Pega a classe aí, ó, parte 2, ou seja, um elemento que tem a classe parte 2, eu coloco espaço e digo, olha, eu quero pegar aqui um subtitle 1. Então, elementos de subtitle 1 que estiverem dentro de um elemento que tem a classe parte 2, eu quero que a cor seja diferente. Então, Shift Alt para baixo, copiei o color, Alt para baixo, levo lá para baixo, e aí vou trocar a cor também para o FFF para deixar branco. Então, tá lá, ficou aí no branco. Atualizo a minha página e veja que bacana, agora sim tá branco. Você consegue, inclusive, como você já aprendeu, vou aqui, olha, maximizar, vou inspecionar este elemento e veja como fica a marcação CSS aqui, olha. Ele aplica todos os estilos em cascata do subtitle 1, porque ele está marcado com essa classe, mas como eu tenho esta outra aqui, que ela é mais específica, ou seja, parte 2.subtitle 1, ele vai aplicar sempre essa que é mais específica. Então, ele alterou somente a propriedade de cor aqui. E é justamente por isso que se chama CSS. Folha de estilos em cascata. Então, a cascata é isso aqui. Você vai herdando as propriedades que foram definidas nos elementos mais genéricos e vai podendo alterar quando você determina esses elementos de forma mais específica, no meu caso aqui, utilizando um seletor da classe da div e depois a da classe que está lá dentro no meu H3. Bom, resolvido aqui esse problema, eu também tinha uma classe, deixa eu fechar aqui o meu Chrome DevTools e voltar a tela aqui para o lado. Então, voltando, eu tinha também uma classe que definia os elementos de subtítulo 2, que seriam aqui estes elementos que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui no meu HTML no H3 e vou adicionar lá o class subtitle 2. Vou fazer o mesmo para todos os H3, porque eu quero exatamente o mesmo formato. Se eu soubesse já disso antes, quando eu estava copiando os elementos, eu já poderia ter feito para economizar trabalho. Coloquei aqui os elementos de CSS, vamos atualizar a página e ver o que acontece. Olha lá, já alterou então aqui o tipo da letra, o tamanho e o espaçamento.
Depois, seguindo as instruções que estão aqui no livro, a gente também precisa trabalhar com o espaçamento dos parágrafos. Então, eu também vou criar aqui uma classe para os meus parágrafos, chamada de texto, que aí é texto padrão, texto simples, texto que está lá no meu site servindo para explicar aqui os meus elementos. Vou colocar aqui nos 3 parágrafos de cada uma das explicações dos meus projetos e vou voltar aqui no meu arquivo de CSS. Vou fazer algo parecido com o que eu fiz aqui em cima no parte 2 para ser mais específico. Então, olha, vou duplicar aqui o meu código, Shift Alt, setinha para baixo, como sempre, para digitar pouco. Vou colocar aqui a minha classe específica de dentro dessa seção, que é o meu texto, e vou criar aqui algumas propriedades para criar um espaçamento melhor aqui para cada um dos meus parágrafos. Como, olha aqui, tá vendo que o final do parágrafo está muito perto do título posterior? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vou colocar um espaçamento maior entre as minhas letras utilizando a propriedade Letter Space, que nós já vimos anteriormente. Vou colocar para 1.2 pontos. Então, quando eu faço isso, Ctrl S, atualizo aqui, olha lá, já ficou um espaçamentozinho melhor, já ficou com uma cara melhor. E agora, para dar esse espaçamentozinho aqui para baixo, eu vou fazer o seguinte, vou pegar no meu texto e vou dizer, olha só, dá um espaçazinho, olha só, dá um espacinho aí na parte mais baixa do meu parágrafo, nesse margin bottom. Propriedade que também a gente já aprendeu. Eu vou colocar aqui, ó, 26 pixels de espaçamento. Vou salvar aqui e olha lá, já ficou o espaçamento, já está muito melhor aqui, muito mais bonita a minha página. Por fim, retornando aqui na imagem do e-book, perceba que os elementos que tem o título do projeto, eles não possuem a formatação padrão de uma lista não ordenada, que é colocar essa bolinha aqui. Então eu quero remover essa bolinha, que é a estilização padrão que eu te prometi no início aqui desse livro, então vamos fazer isso. Então eu vou criar aqui uma marcação semelhante no parte 2, eu vou copiar aqui também a partir do meu texto, e eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de projetos, justamente para alterar aqui o que tiver a classe projetos. E o que eu vou fazer neste elemento, que nesse caso vai ser uma lista? Eu vou tirar o estilo padrão da lista, então eu vou utilizar a propriedade list style, que do inglês vem estilo de lista. Então, clico aqui e vou dizer o seguinte, não quero nenhuma estilização para minha lista, então vou colocar o none. Salvo o meu arquivo e aí tenho que utilizar aqui o nome da classe projetos e marcar o meu elemento, no caso aqui a minha lista não ordenada com este valor de classe projetos para ele conseguir aplicar o estilo. Salvo também o meu HTML, atualizo minha página, dá uma olhada na bolinha agora, ó, pumba, foi embora a minha bolinha. Bom, uma coisa interessante que a gente estudou já em uma aula foi que dá pra gente colocar a navegação, quando você clica em um botão, levar para uma seção específica da tela. Lá eu utilizei alguns exemplos, mas agora eu quero te mostrar realmente a navegação acontecendo, porque eu quero fazer o seguinte, quando eu clicar em mais informações, eu quero ser levado para essa seção aqui de projetos. Então a gente vai utilizar o que a gente já aprendeu na aula passada. Para fazer isso, eu vou lá para o meu HTML, e aí eu venho aqui na minha div, para onde eu quero levar, e eu vou colocar um ID. Como essa é a seção de projetos, eu vou dar um ID chamado de projetos. Com este ID aqui, eu posso ir até o meu botão, que está lá do meu Anchor, aqui, e trocar aqui o ID para onde o usuário será levado para justamente o projetos, aquele ID que está aqui embaixo definido que a gente acabou de criar na div que tem o classe parte 2 aqui. Veja só, eu vou salvar, vou ir aqui para cima e atualizar minha página e quando eu clico em mais informações, pumba, eu sou levado lá para a parte de baixo da minha página. Eu tô quase no formato que eu queria, mas uma coisa me chamou a atenção quando eu estava fazendo esse exercício e por acaso não está aqui no livro. Eu vou deixar depois, até vou perguntar lá pro Roger, o nosso instrutor da trilha de front-end que preparou esse material. Que é isso aqui, olha. A imagem que a gente colocou, se você for ver, parece que ele tá como se ele estivesse atrás dessa seção aqui verde, como se fosse quase uma mesa ou um muro verde que está acima dele.
Mas aqui na minha página ficou esse espacinho branco que eu não sei se você aí de casa vai ter esse problema. E é o que acontece várias vezes quando você está codando. O resultado fica diferente algumas vezes do que quando você está estudando. Então, eu fiquei olhando isso aqui inicialmente, eu falei, como é que eu vou resolver esse problema? E eu fiquei investigando aqui, olha, com inspecionar. Olha só, quando eu vou no inspecionar, eu vejo que a imagem, ela está no tamanho correto, no tamanho que ela deveria. Então, por alguma questão que eu ainda não sei explicar porquê e eu não entendi, por acaso essa div com class center aqui, olha, ela deixa um espaço maior, ela tem um tamanho aqui de pixel do tamanho de, olha, 656, ou seja, 4 pixels a mais do tamanho da imagem. Por que isso? Não sei. Porque se a gente investigar aqui no center e clicar, você dá uma olhada aqui, olha, margin e padding estão todas zeradas, então eu não sei por que ele tem esse tamanho aqui de 656, por que ele considerou esse tamanho, não sei por que ele quis deixar esse espacinho aí a mais. Mas já que ele deixou, eu vou fazer aqui o que de vez em quando a gente faz, eu preciso entregar esse projeto, eu preciso entregar essa aula para você funcionando e eu não quero que fique essa faixinha em branco aí. Como eu sei que essa diferença é de 4 pixels, olha só o que eu vou fazer para a sua curiosidade, tá? Que é o seguinte, eu vou então na propriedade que está marcada aqui nessa div, que era a div de parte 1, olha aqui no meu HTML, olha, é a div de parte 1 e que está no formato centralizado, na realidade esta div que está aqui, ó, com o class center. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do meu CSS? Vou procurar lá a classe center, que está aqui, e vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o margin bottom. Renzo, mas o margin bottom, se você colocar um valor aí, na verdade você vai aumentar esse espaçamento, né? O que eu quero é colocar a diferença de 4 pixels. Agora, qual que é a magia aqui? Eu consigo colocar valores negativos também para essas distâncias. E aí eu vou salvar, olha só o que vai acontecer. Ele vai jogar esse espacinho de 4 pixels que estava sobrando, olha só, pumba, pronto. Consertou. Então, se eu inspecionar aqui de novo o elemento, ó, deixa eu maximizar, eu coloquei esse espaçamento na classe aqui na minha div de 6 pixels e aí eu consegui consertar o tamanho. Por mais que ele tenha deixado aqui esse espaço para colocar a imagem, eu consegui diminuir esses 4 de forma que ficou com o resultado que eu esperava. Ou seja, agora o meu Enzo Pascal realmente parece que está com este muro verde dessa seção aí logo abaixo dele. E relembrando que essa é a grande vantagem de você fazer parte da comunidade DevPro. Você pode contar com a ajuda de instrutores com experiência. No meu caso, eu não sou especialista em desenvolvimento front-end. Então é muito mais fácil eu pedir ajuda para o Roger, que conhece e é especialista no assunto, que vai me ajudar em 5 minutos. E aí eu não vou precisar ficar quebrando cabeça para entender as razões daquele espacinho com uma margem de 4 pixels de por que ele não está funcionando. O Roger vai me explicar, eu vou aprender em 2 minutos a mesma coisa que vai acontecer com você. Eu deixei, obviamente, o link para inscrição e sua matrícula na comunidade DevPro na descrição aqui do vídeo. Mas então, vamos ao resumo. Coloca aí na listagem, por favor, editor, do que a gente aprendeu de novo aqui hoje. Primeira coisa, você aprendeu que dá para utilizar seletores CSS de forma mais específica, combinando aqui no caso os seletores de classe CSS 2 ao mesmo tempo, apenas separando o valor das classes com um espaço sendo mais específico, e a gente utilizou isso para deixar o nosso título da seção de projetos em branco, na cor branca. Depois você aprendeu a propriedade Background Color para adicionar cor a uma seção inteira aqui dentro da nossa página. Deixamos aqui a seção de projetos com a cor de fundo verde. Depois você aprendeu também que é possível alterar a estilização padrão das listas de HTML. No caso aqui a gente tirou a bolinha da nossa lista não ordenada. E por fim você aprendeu uma pequena gambiarra, mas que é possível de você utilizar valores negativos para espaçamentos de margem. Então é isso por hoje nessa aula DevPro. Te espero na próxima. Grande abraço.